Nós vamos começar a falar de um tema chamado cohousing. É um tema que pouca gente no Brasil conhece, então sim, já no Rio de Janeiro. E eu estou começando a nossa apresentação de cohousing com esse slide, porque eu adoro o escrito embaixo. Taking charge of the rest of your life. Tomando conta do resto das nossas vidas, da nossa vida. Essa questão de tomar conta, gente, é muito séria. É muito séria. E tem várias pessoas que dizem, né? Eu já ouvi isso algumas vezes. Ou a gente toma conta do que a gente quer para frente, ou alguém vai tomar conta de nós. Então, que a gente tome conta mesmo. Então, que a gente tome atitudes para o que a gente quer para o nosso futuro. Muito bem. Então, é por isso que vocês estão aqui hoje, eu acho. Que vocês querem tomar conta do futuro de vocês, daquilo que a gente pode fazer, da direção de vida que a gente quer, de como a gente quer viver a nossa vida, que existem diversas formas. Isso aqui, no caso, é um cohousing, provavelmente nos Estados Unidos ou no Canadá. Muito bem, gente. Então, agora eu vou para a frente e eu vou começar falando para vocês o que é cohousing, que muita gente não sabe o que é cohousing. Então, o cohousing é uma forma de comunidade intencional. Intencional quer dizer que a gente forma com uma certa intenção. E em que a palavra-chave é vizinhos. E a palavra-chave é vizinhos que querem fazer parte de uma comunidade, para que todos fiquem melhor, mais felizes. Vamos nos lembrar dos nossos vizinhos. Alguns de vocês tinham vizinhos em pequenas vilas, ou em São Paulo, em outras pequenas cidades, e a gente lembra de memórias muito boas com os nossos vizinhos, de relações, de conexões sociais. E uma coisa muito importante no cohousing, gente, é que ele combina comunidade com privacidade. Então, assim, é importante a gente formar uma comunidade. A gente forma uma comunidade. E, ao mesmo tempo, a gente assegura a nossa privacidade individual. Cada um com aquilo que lhe é próprio. Eu tenho a minha casa, o meu canto, o meu espaço. E, ao mesmo tempo, eu tenho a oportunidade, a possibilidade de travar relações, de fazer coisas em conjunto com outras pessoas. O cohousing, então, cada um tem a sua casa, isso é fundamental. Ou o seu apartamento, ou seu flat. E o cohousing, ele tem uma filosofia que, normalmente, ele é autogovernado e gerenciado. O que eu vou falar para vocês na parte inicial, a primeira parte da nossa apresentação, que é a parte grande, aliás, eu vou trazer muito dos conceitos internacionais e mundiais, do que acontece nos Estados Unidos, Canadá, um pouco na Europa e tal, onde a gente aprendeu e onde a gente bebe nessas águas. E depois, ao final, eu vou falar da nossa tropicalização do conceito, do que a gente pretende fazer e como a gente deve proceder no Brasil, onde a cultura é diferente de uma cultura do hemisfério norte. Tá? Então, uma outra coisa muito importante, gente, o que o cohousing não é. Aliás, isso é uma questão que a gente sempre deve se perguntar quando a gente quer ir para alguma coisa, olhar também o lado contrário. O que o cohousing não é? Ele não é um kibutz. A vida financeira de cada um não é junto com a do outro. Cada um tem a sua vida financeira, é completamente individual. As pessoas não moram juntas na mesma casa. Isso se chama co-living. E também não é um lar de idosos. Ele é uma proposta de vida onde as pessoas querem estar juntos para que a vida seja melhor. Aqui tem uma missão, eu achei bacana, de um cohousing que a gente visitou até, Regina Acra, em Burlington, lá, isso foi num dos estados da Nova Inglaterra, na nossa viagem. Olha o que diz a missão desse grupo, né? A nossa missão desse Burlington Cohousing East Village
repare, village, né? Vila. A vila passa uma coisa gostosa, né, gente? É para sustentar as forças da nossa comunidade, para criar e compartilhar melhores maneiras de viver como vizinhos, em direção de uma vida que promove, que protege a diversidade, promove também conexão social, uma vida adequada no sentido também financeiro, que a gente possa fazer as coisas, um comprometimento ambiental e uma menor pegada ambiental também. Então, você vê que tem muito propósito. E isso é a missão do Burlington Cohousing. Cada cohousing, cada grupo de pessoas vai poder fazer a sua missão, porque uma é diferente da outra. A gente acha que cohousing é uma coisa que ela se replica igual, não. Cada um, porque é formado pela coisa mais importante, que são as pessoas que a compõem, né? Então, isso aqui é uma questão, gente. A gente busca felicidade, a gente busca, e essa busca é meio engraçada, porque, no fundo, a felicidade está aqui agora. Ou ela está aqui agora, ou ela não está. Então, e os estudiosos, aqui tem um estudioso, né, psicólogo, tudo, dizem que está escrito aí, o fator mais forte para a felicidade é a conexão social, não é o dinheiro, não é a posição social, não é o cargo, não é a educação. Saúde é importante como ingrediente para a felicidade, não é a felicidade, né? Então, mas as conexões com amigos, assim, você poder contar e tudo mais, você está feliz com as pessoas que você tem em volta, aí está a felicidade. Muito bem. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou a Sônia, parceira do Edgar aí nas suas andanças pelos cohousings. E eu vou fazer algumas perguntas nessa apresentação que eu imagino que representam um pouco aquilo que vocês também têm de dúvidas, né? E eu queria dizer que, assim, todas as outras dúvidas que vocês venham a ter, fiquem à vontade, ou para ir escrevendo aqui no chat, ou para fazerem no final. Porque muita dúvida que a gente vai tendo ao longo da apresentação pode ser que ainda seja respondida ou desvendada um pouquinho mais para frente. Então, Edgar, uma das coisas que eu fico pensando, né, quando você fala em cohousing me remete, claro, a pessoas convivendo num ambiente único, de uma certa maneira. E condomínio também me remete a isso. Então, como você diferenciaria essas duas denominações, esses dois conceitos? É uma muito boa pergunta, Sônia. Condomínio, quando a gente pensa em condomínio, a gente pensa o quê? Numa coleção de casas ou alguns prédios, onde várias pessoas vivem um embaixo do outro, ou um ao lado do outro, em casas, um embaixo do outro em andares, etc, etc. Onde muitas vezes tem uma piscina, pode ter um salão de jogos, uma sala de fitness, etc, etc, etc. Isso é um condomínio. Tem reuniões de condomínio uma vez por mês, ou cada 3 meses e tal. O que o cohousing, a diferença entre o cohousing e o condomínio? O cohousing também tem uma coleção de casas, uma coleção de andares, onde as pessoas moram um embaixo do outro, num prédio, ou numa casa um ao lado do outro, da outra, né? Até aí está igual. A grande diferença entre os dois está no seguinte: vou fazer uma comparação com o computador. Quando começou o computador, a história dos computadores, vocês lembram que a IBM contratou uma empresa bem pequena para fazer uma coisa que era o sistema operacional para a máquina funcionar.
a IBM contratou uma empresa chamada Microsoft. E ela falou, eu vou te pagar um valor para você criar o sistema operacional para todos esses milhões de computadores que a gente vai produzir. E aquele menino jovem, né, Bill Gates, ele falou, aceitou e ele criou o sistema operacional para o computador, o microcomputador da IBM, que era, acho que, o MS-DOS. O MS-DOS é o software. A IBM achava que o que importava eram as máquinas e o software era detalhe. Isso custou muito caro, cara. Se a gente pensar, a gente pode fazer um paralelo. Eu chamaria um condomínio do hardware. As casas que a gente compra, os apartamentos que a gente compra, em geral, quando a gente vai no mercado, vai comprar um apartamento, um lançamento, a gente olha o que? A planta, a localização, a distribuição, o número de metros quadrados, a face norte, o padrão, etc., as instalações e tal. Mas falta coisa, gente, porque não adianta. Vocês sabem que, às vezes, a gente não conhece o vizinho do nosso apartamento, não tem relação. O software é a liga que faz com que haja vida nesta coleção de casas e nesta coleção de apartamentos. O cohousing ele inclui o hardware e ele inclui o software. O software é aquilo que faz com que as pessoas se conectem. Acho que o Edgar teve um probleminha aí com a internet. Ele já deve voltar. Helena Quintana, você quer perguntar alguma coisa? Afinal, o Edgar está na Serra da Mantiqueira, gente. E a internet dele é a rádio. Não é fibra ótica. Mas não deveria acontecer isso. A gente já testou bastante e foi bem. Agora vocês estão me vendo? Agora sim, Edgar, bem-vindo de novo. Vocês perderam um pouco o que eu falei? Ou foram Um pouquinho, talvez uns 40 segundos, assim. Então, se dá para falar agora sim, se não, falo depois, como preferir. Não, que eu ia falar o seguinte, é bem legal essa explicação da diferença, porque eu moro num condomínio de apartamentos, aqui na Zona Sul. Só que a gente tem uma situação que é bem diferenciada do restante. A gente é quase uma co-housing, porque a gente se ajuda mutuamente, temos um grupo de WhatsApp com mais de 150 só mulheres, né? E é uma coisa incrível. Se você está precisando de alguma coisa, eu mesma já fui levada para o hospital por uma vizinha. Logo que eu cheguei aqui, eu tinha acho que 15 dias aqui, nem isso. Não conhecia praticamente ninguém, mas já tinham me colocado nesse grupo, e foi o que valeu. Então é bem legal, por isso que eu estou participando hoje, porque obviamente não é uma co-housing, mas é uma transição, digamos assim. A gente está indo para isso. Era isso. Tá, obrigada. Legal. Helena, valeu pela tua contribuição, que eu acho que podem ser, inclusive, formatos intermediários, né, com certeza. Eu vou só, então, pedir para a gente, talvez, fazer os comentários no final, para que a gente possa escutar tudo que o Edgar tem a dizer, e aí fica mais fácil ter mais elementos até para fazer perguntas e observações. Tá bom, gente? Obrigada. Vamos lá, Edgar. Anotem, né? E então, voltando, você falou uma coisa importantíssima, Helena, que é essa questão do respeito, são as conexões. Você tem essa listinha de WhatsApp, vocês se ajudarem, vocês fazerem coisas juntas, vocês se complementarem, as pessoas se conhecerem para saber que o Edgar tem um talento, mas tem um déficit. Que a Sônia tem um talento, mas tem uma coisa que ela não é boa. Que a Ieda tem uma coisa que o outro pode aproveitar, mas ela não tem aquilo. E a Ana Maria é ótima em animação, mas às vezes ela pode ficar triste por alguma coisa. Gente, nós somos pessoas e todos somos diferentes, e é nessa complementaridade, tá? A magia do negócio.
Eu diria que o cohousing ele pretende resgatar as nossas coisas de vila lá de trás, de poder contar com pessoas. A gente quer poder ser, poder prover coisas e contar para os outros, e poder contar com os outros. Para a gente ter uma ideia um pouco física, né? Aqui a gente tem uma imagem simbólica, onde a gente vê construções onde as pessoas moram. É lógico que está em 2 andares, mas pode ser um andar só, pode ser prédio, tem vários. Você tem áreas verdes, você tem na parte rural, você tem essas possibilidades. Você tem uma grande casa sede, isso é o eixo principal do cohousing, porque é onde se dão, basicamente, as atividades comunitárias. E depois eu vou contar o que tem aí dentro, como é que funciona isso. E outra aí, as coisas normais, né, que você já imagina que tenha num condomínio, numa coisa, numa vila onde a gente vive. Uma coisa muito importante, como eu já comecei a falar, é a questão da comunidade. Essa questão de criação de comunidade é o eixo mais importante do software. E é o mais difícil. Vocês sabem como as pessoas são difíceis. Vocês sabem, ao mesmo tempo, como pode ter coisa maravilhosa. E é nesse equilíbrio entre o desafio e a descoberta, e o entendimento, a compreensão das pessoas diferentes, que a gente cresce também como ser humano. E é isso, e é um processo, nesse processo de formação de comunidade, é que está a alma do cohousing. Então, é importante, sim, essa questão, o interesse em conhecer, em conviver. Esse interesse de troca, porque aí é que vão se criando o quê? Laços. É que nem quando a gente é pequeno, a gente está na escolinha, a gente faz amizades na escolinha, no ginásio e tudo mais, que vão pela vida, né? E a gente parece que toca o coração, né? E a gente acha que na maturidade isso já era, né? Porque a gente só vê competição, a gente vê o trabalho, as pessoas passando por cima das outras, tal, que é a parte ruim da história. Mas quem falou que a maturidade precisa ter, não precisa, não pode ter valores que a gente tinha quando a gente era criança, esses valores da amizade, do carinho, do conhecer, e do brincar até. E é esse processo, e ele pode ser feito em qualquer etapa da vida. As pessoas são seres gregários que precisam, a gente precisa ser nutrido desse tipo de coisa. Muito bem, então cohousing é essa coisa muito importante. Lembrem-se, a formação do grupo, a formação da comunidade. E não é uma coisa que se faz em 10 minutos. É um negócio que leva tempo, como as melhores coisas da vida. Lógico que tem uma série de mecanismos para isso acontecer melhor e mais bacanamente. Bacanamente é bom, né? Então, falamos de convivência. Opa, como que é essa coisa de comer, Edgar? Tô vendo aqui que as pessoas comem juntas. Isso é uma coisa eventual? Como é isso? Conta um pouquinho. Como é que funciona o house em geral, na média? Na média, imagina, cada pessoa tem sua casa, cada pessoa tem sua cozinha, cada pessoa tem sua salinha, seu quarto, seu banheiro, etc, etc, né? Mas as pessoas precisam e elas querem confraternizar. A maioria dos grupos de cohousing jantam juntos 1, 2, às vezes até 3 vezes por semana, depende do grupo. Então, eles estabelecem, o próprio grupo fala, vamos marcar de ter 2 vezes por semana, às 7 da noite, um jantar que a gente vai estar junto. O cohousing que eu mais conheço, onde eu mais estive, lá em Massachusetts, lá no nordeste dos Estados Unidos, Amherst, da onde vem a Laura Fitch, que vai dar aula no nosso curso de cohousing, eles têm toda segunda e quarta, eles têm um jantar. E no caso deles é às 6 horas da tarde. Eles jantam cedo, o que é bom, né? E é impressionante, às 6 horas da tarde as pessoas estão lá. E eles pagam, sei lá, $5 para esse jantar. Não é obrigado,
vem quem quer. As pessoas se inscrevem, mas também, se deixar para a última hora, pode ser que não tenha mais lugar, ou comida, etc. Então, assim, é uma coisa de organização. Então, toda segunda e quarta. E, Edgar, esses jantares se dão na casa de cada um? Onde se dão esses jantares? Esses jantares se dão no grande salão dentro do centro comunitário, porque você tem um grande salão para o grupo, que é dentro dessa casa grande, onde acontecem a sala de jantar, onde tem o salão de estar, onde tem biblioteca, onde tem várias coisas, onde tem a cozinha, onde tem um ateliê, onde tem, se for um courhousing com crianças, vai ter uma brinquedoteca, se não for, não vai ter. Então, é aí que acontece. É um salão grande. Um courhousing, depois eu vou falar de tamanhos e tal, mas assim, esses momentos, gente, são muito importantes. Porque é nesse desfrutar gostoso, é que nem numa viagem da Freeway. A gente passeia junto, a gente janta junto, a gente anda junto. O que a gente estabelece? Vínculos. E aí a gente conversa gostoso, e tomando um vinho, comendo junto. A gente está celebrando, né? A gente está celebrando os momentos da vida. O aqui e agora. Né? Não é depois, é o aqui e agora. Então, são momentos de celebração. E aí que vai se formando, vai se nutrindo essa relação entre as pessoas. É lógico que você talvez não vai ficar amigo de todo mundo. Se tiver, vamos supor, o courhousing da Laura deve ter umas 70 pessoas. Talvez estão 55 nesse jantar. Talvez eu seja amigo de 10, ou de 8, ou de 12, ou de 6, ou mais amigos de um, mas eu conheço todos, eu sei, eu tenho uma relação mais próxima com alguns e menos próxima com outros, que é uma coisa natural da vida. Então, a gente está formando uma egrégora, uma comunidade, e é assim que a coisa se dá. Eu vou continuar. Lili Seripieri entrando. Fico muito feliz com minha amiga. Uma outra vantagem muito interessante do cohousing, gente, é essa questão dos recursos comuns. Você imagina, eu estou aqui morando na Serra da Mantiqueira, tem um sítio aqui da onde eu estou falando com vocês. Eu tenho uns 5 alqueires aqui, um terreno grande e tal, e a gente planta coisa assim. Se eu quiser colher, trabalhar na horta, eu preciso dos meus implementos, eu preciso do meu trator, entre aspas, se eu precisar de uma colheita maior, tudo mais. Se eu estou num cohousing rural, por exemplo, e a gente tem plantação de alguma coisa, orgânico, fantástico, lógico que a gente vai ter isso, a gente vai poder, e cada um tem as suas outras coisas, a gente vai poder compartilhar o equipamento entre 20 casais, singles, famílias. Então, é muito interessante. Olha a história do ovo, né? Isso me lembra tanto essa questão da vizinhança, né? Eu preciso de alguma coisa, é lógico que eu vou falar com a minha vizinha, é lógico que eu vou conversar, eu vou pedir para ela. Então, a gente vai compartilhar recursos comuns, e isso vai facilitar um monte, até bicicletas, dependendo. No cohousing da Laura, existe o lugar das bicicletas, para compartilhar, para que cada um tem a sua coisa, depois usa uma vez, depois usa, daqui a 6 meses, usa de novo. Essa questão, gente, eu acho que a vida está aí para a gente celebrar. Eu acho que isso aqui já é uma celebração. A gente está com pessoas, a gente conhece algumas pessoas, a gente está feliz de encontrar pessoas, de trocar ideias. Isso é uma celebração. Então, celebrar é a gente nutrir a nossa alma, é agradecer, é poder estar vivendo o melhor com os amigos, com as pessoas que a gente gosta e tudo. Então, os cohousings, eles têm muitas oportunidades de realizar celebrações. Aqui nós estamos nos Estados Unidos, então você tem aí a festa com as abóboras, esse tipo de coisa. Aqui tem um cohousing com as crianças, etc. Então, a gente vai achar muitas formas de celebrar, uma série de coisas. Acho que celebrar tem que estar na ordem do dia. A gente tem que celebrar tudo que a gente puder, até o nascer do sol, até, enfim, eventos, aniversários, festas, reuniões, formaturas. Imagina, é uma grande, grande, grande família com todas as suas, vamos dizer, condições de contorno, tá? Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta, Edgar, rapidinho, em relação a essa foto. Você vai falar mais para frente sobre... Você mencionou crianças, né? Você vai falar sobre isso, se tem criança ou não? Eu vou
vou falar depois nos tipos de cohousing que existem. Tá legal. Tá ótimo. O desenho de um cohousing, o foco são as pessoas. Tudo é focado para as pessoas. Depois eu vou entrar mais em detalhes. A média norte-americana, o Rafa entrando, Solange, o Rafa entrou. A maioria dos cohousings norte-americanos, canadenses, gente, tem, e europeus também, entre 20 e 35 casas. É pequeno? É grande? É um tamanho bom para que os custos sejam rateados. Então, ele, ao mesmo tempo, se ele for muito grande, vocês sabem, quem mora num prédio ou num conjunto de prédios que tem 5 prédios, 5 torres com 300 apartamentos, não dá para conviver com tanta gente. É impossível, é um tamanho fora do normal. 20 a 35 casas é uma coisa entre 30 a 80 pessoas. Viver conhecendo 30, 40, 50, 60 pessoas é razoável. Eu acho que eu vou conseguir conhecer razoavelmente as pessoas. É importante isso. Aí eu estou falando, entrando em detalhe de projetos. Nos Estados, na Europa, os terrenos são pequenos, são muito caros. As pessoas têm que aproveitar muito. Então, casas geminadas, às vezes, são coisas importantes. A questão dos pedestres é fundamental e eu vou entrar em detalhes sobre isso depois. Por que é tão importante a questão do andar a pé e onde a gente anda e como que a gente anda? E o espaço de convivência que a gente já começou a falar. Tá? Caminhos focados nas pessoas. Mas por que isso, gente? Caminhos focados nas pessoas. A gente sabe, quando a gente entra aqui num prédio em São Paulo, no Rio, qualquer lugar, a primeira coisa que a gente faz rapidinho é ir para o carro, entra na garagem, que é no segundo subsolo, corre para o elevador e torce para não encontrar ninguém no elevador. Porque se encontrar, putz, vai ter que trocar 3 palavras, vai contar o tempo, e vai olhando se não demora muito para chegar no andar. É muito triste isso. Você não tem relação. No cohousing, a proposta justamente é proporcionar e propiciar que as pessoas, quando elas saem, quando elas chegam, se elas vão trabalhar, no caso de trabalhar, se elas vão sair fazer uma compra, ou não sei o que mais, que os vizinhos vejam, para que as pessoas possam se comunicar. Se eu estou vendo a Ieda, a Vilma, a Helena lá na varanda, oi, Helena, estou indo na cidade. Você precisa de alguma coisa da padaria? Oi, Ieda, você quer uma coisa da farmácia que você me pediu outro dia? Oi, Vilma, não sei o que mais. Eu preciso ter conexão visual para que aconteçam as interações importantes. Vejam aqui o caso. Aqui nós temos um cohousing. Só para vocês começarem a ter ideias, os cohousing podem ser muito diferentes em termos arquitetônicos, tá? E depende de clima, de espaço, de projeto, um monte de coisa. Isso aqui é um cohousing, chama Marmalade Lane. Eu não sei se ele está nos Estados Unidos ou no Canadá. Anyway, vocês reparam, você tem 2 blocos grandes de casas dos 2 lados, assim, onde moram as pessoas. E pode até ter negócio embaixo, até loja pode ter. E as pessoas circulam o quê? Pelo meio. Então, você tem uma rua de pedestres aqui no meio, que faz com que as pessoas se vejam, interajam. Então, eu estou proporcionando, estou propiciando interação social e humana e tudo mais. E a estratégia, eu vou mostrar para vocês aqui agora, mas olha, eu trouxe essa foto aqui, que é recuperada de, não sei, anos 30, 40, não sei, em São Paulo. Olha que coisa interessante. Alguns de vocês mais velhos, ou os pais de vocês, talvez, sabiam o que era isso, que era uma vilinha, uma coisinha, onde as pessoas interagiam, iam no vizinho e conversavam, iam assistir televisão no vizinho, iam pedir coisas, ou receitas, ou não sei o que mais. O cohousing quer resgatar, na atualidade, na modernidade, essa relação entre as pessoas. Reparem do lado direito as fotos coloridas. Em cima, você tem uma varanda. Embaixo, você tem uma outra varanda. A de cima é uma varanda da frente da casa. A de baixo é de trás. A da frente, ela enxerga as pessoas que passam.
A de trás, você fica na tua privacidade absoluta. Eu quero ler meu livro, não quero falar com ninguém, não quero que ninguém me interrompa, quero ficar tomando sol, quero ficar como eu quiser. Na de cima, quando eu vou do lado, na frente da casa, eu tô meio aberto para dar um oi, dar um tchau, ou falar com a Helena, falar com a Ieda, falar com... Vilma! Então, é importante a varanda é um espaço é uma área de transição entre o privado, que eu estou dentro da minha casa, eu estou na minha casa, e a área comum. Muito bem. Agora vamos falar um pouco da casa comum, esse espaço de convivência que é a casa comum. Aqui é em Massachusetts, né? Um co-house em Berlin, Massachusetts, nordeste da Inglaterra, Nova Inglaterra. Reparem que a casa comum é grande, essa casa da esquerda é uma casa comum. Eu vou entrar nos detalhes dessa casa comum. Ela é o centro físico e social de cada cohousing. Ela é onde acontecem muitas coisas importantes do cohousing. E depois eu vou entrar em detalhes para a gente ver o que acontece nessa casa comum. Eu só faço aqui um parênteses, isso só para que está aqui nessa ordem, depois eu falo da casa comum. Aqui tem a palavra mentoring. Num co-housing que tenha pais e filhos, né, um co-housing com crianças, as crianças têm o privilégio de ter um monte de mentor, não só os pais dela. Ela tem um monte de outros adultos que fazem parte dessa comunidade, com os quais elas podem aprender. Então, uma série de coisas. Isso é impagável. Tá? Bom, vamos descer aqui e vamos falar de um outro item. Acho que a Sônia vai ter uma pergunta para mim, eu tenho impressão. Mas, Sônia, eu não estou te ouvindo. Agora. Desculpa, eu estava no mudo. Desculpa, gente, aqui no início da apresentação eu percebi que o meu microfone, o meu computador estava com um probleminha com o microfone, por isso que eu estou com o som do computador, viu? E aí eu tenho que pôr no mudo. Mas, Edgar, esse slide, ele remete à participação das pessoas, né? Como já, inclusive, está escrito aí. Eu fiquei pensando nisso, né? Como que, eu imagino que devem ter 1000 atividades que são importantes, que sejam feitas para que as coisas possam acontecer no cohousing. E como que se dá a participação? Por exemplo, eu sou obrigada a participar de algumas coisas. Como é que funciona isso na prática? Todos participam de pelo menos alguma coisa? Como é que seria isso, mais ou menos? Vamos falar do modelo americano, que é o que eu mais conheço. Sim, as pessoas participam. E as pessoas dedicam, na média, um mínimo de 4 horas por mês para o coletivo, para a comunidade. E, normalmente, cada co-housing decide, o grupo decide, se as pessoas podem escolher o que elas querem, porque tem vários grupos de coisas que se fazem. Depois eu vou mostrar para vocês. Até eu vou falar como a gente imagina aqui na Mantiqueira e tudo. No nosso co-housing. A pessoa pode escolher. Por quê? Porque ela tem mais habilidade, mais gosto por uma atividade, etc, etc. Nos Estados Unidos, eles não têm os funcionários que nós temos aqui. Então, a gente vai ter que adaptar, e por isso que eu falo que nós vamos tropicalizar o conceito para o Brasil. Nós estamos acostumados a terem pessoas que trabalham para a gente também. A gente, na média, a gente não corta grama, a gente não plantar, alguns fazem, né? A gente não faz trabalhos de manutenção, na média, não somos nós, a gente é um encanador, a gente é um marceneiro, etc, etc. Os americanos estão muito mais habituados a fazerem eles mesmos as coisas. A classe média americana. Então, lá, a maioria dos co-housings, por exemplo, aqui, horta, é um grupo que vai cuidar da horta, só eles, não precisa de um jardineiro externo para cuidar da horta. Ou a questão da cozinha. Eles se dividem normalmente e, na média, eles jantam juntos 2 vezes por semana. Então, eles fazem uma escala. Se tiver 60 pessoas no co-housing, a cada 30 semanas, ou que seja, a cada, sei lá, 7, 6 meses, eu vou fazer o jantar. E com 2 assistentes do próprio co-housing.
Então, e aí eu vou definir o cardápio, e em geral tem 3 cardápios, um normal, um para crianças, um para vegetarianos, etc. E eu vou cuidar. Mas, e aí tem um rodízio e tudo mais. Isso é bacana, mas nós não estamos muito acostumados com esse sistema. A gente, em geral, delega essas funções. Por isso, lá, eles têm que dedicar o mínimo de 4 horas. E tem gente que dedica 6 horas por mês para o coletivo, participa do grupo de horta e também do grupo de planejamento por exemplo, de comunicação, da parte de comunicação do próprio co-housing, né? Ou tem um outro que participa do grupo financeiro, de controle de custos, do co-housing. E as pessoas, então, participam, e se requer que as pessoas participem dentro da sua possibilidade e da sua habilidade. É lógico que quem não tem condição não vai participar. Eu acho que respeito, compreensão e tudo são ingredientes importantíssimos nessa vida, e isso acontece lá sim, entendeu? Vamos para frente, a gente vai entender mais. Edgar, eu vou já começar a fazer algumas perguntas aqui. Tá bom. E pessoas que estão tendo algumas questões, eu acho que é legal a gente já ir, né, falando um pouquinho. Tem gente mencionando a questão da privacidade, né? Como você vê isso num co-housing? Em que sentido, Sônia, essa questão da privacidade? Você mencionou, por exemplo, a questão dos caminhos, né? Então tem... Foi quem perguntou isso foi a Ana Lúcia, né? E então, Ana, é mais ou menos isso que você quis dizer na questão do... Se puder dar um sim ou não aqui, mas... Eu posso esclarecendo mais, Sônia. A privacidade é sagrada. Tipo assim, eu tenho a minha casa. Se eu não quiser participar de jantar, eu não preciso. Se eu não quiser participar de festa, eu não preciso. Se eu não quiser... Eu não preciso. Eu tenho a minha casa, eu posso cozinhar, eu tenho minha sala, minha cozinha, eu tenho tudo lá na minha casa. Eu vou participar quando e se eu quiser. Isso é a primeira coisa. Eu tenho um amigo que eu recebo em casa, minha filha, meu filho, quero ficar com eles, não quero estar com o grupo. É normal, você decide. Cada pessoa tem seu momento, sua época. Ela não é obrigada a nada. Tá? Legal. Ela tem total privacidade. Isso, ela explicou melhor aqui. Na verdade, ela queria dizer sobre a questão da configuração das casas, de serem geminadas ou separadas, né? Isso é um detalhe arquitetônico. Se a gente tem espaço, e depois eu vou entrar um pouco mais nisso, a gente vai fazer com uma separação maior e tudo mais. Se a gente tem menos espaço, o terreno é muito caro, está numa área urbana, ou vai ser verticalizado um pouco, ou vai ser mais apertado, em casinhas uma do lado da outra, mas sempre com privacidade, obviamente. Sempre com privacidade. Essa questão, lembrando também, gente, que o grupo do co-house, cada grupo vai vai falar, eu gostaria assim, eu quero assim, etc, etc. O grupo vai definir. Mas a privacidade é ouro. Assim como a comunidade também é ouro. Mas tem o equilíbrio das coisas e, assim, é sempre olhando para esses dois lados. Você sempre vai ter privacidade absoluta. Muito bem, eu vou falar de governança aqui, depois se tiver mais perguntas, você não pode fazer. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa e tudo, a maioria dos co-housing são governados, ou seja, é o próprio grupo que faz a governança. Quando eu falo governança, é aquele trabalho que o síndico que um pouco com o zelador, com a administradora fazem nos condomínios em São Paulo, ou no Brasil e tudo mais. Então, a gente delega, né? Quando a gente paga condomínio, a gente delega para profissionais ficarem cuidando de uma série de coisas para a gente não ter que contratar funcionário, demitir funcionário, limpar a piscina, uma série de coisas. No caso na Europa, nos Estados Unidos, essas coisas, em geral, o próprio grupo define. Eles não têm síndico, eles não têm zelador, é o próprio grupo. Então, eles não têm praticamente funcionários. Eles.
Com isso, o custo deles de condomínio, entre aspas, manutenção é muito baixo. Eles nunca têm que fazer chamada extra para reparos, porque eles têm o dinheiro muito bem cuidado. Inclusive, o próprio grupo de finanças do cohousing faz isso. Nós, aqui no Brasil, tropicalizando um pouco, a gente imagina um processo híbrido e misto, onde a gente vai ter, sim, um suporte profissional para cuidar de uma série de coisas que a gente não quer cuidar. Assim, a gente não vai querer cuidar de uma série de coisas. A gente vai querer, sim, é participar. Então, vamos supor, tem uma horta no nosso cohousing. Então, a gente vai ter o grupo que quer participar da horta. Só que vai ter um jardineiro, ou vai ter a pessoa que cuida. Então, o grupo participa junto com o jardineiro, dá algumas instruções, faz junto, mas vai ter uma pessoa que faça. Cozinha. A gente imagina isso, mas o grupo, eu posso me surpreender e pode ter um grupo que fala, não, a gente quer mesmo fazer o sistema de rodízio e nós mesmos vamos cozinhar. A gente acha, né, que na média, no Brasil, as pessoas vão preferir ter uma cozinheira que vai fazer isso e vai ter alguns jantares feitos por ela. E que vai poder até fornecer para as casas que quiserem encomendar refeições para eu não precisar cozinhar na minha casa se eu não quiser, ou no dia que eu estiver cansado, ou com dor de cabeça, ou coisa assim. Tá? Uma outra coisa importante, quer dizer, aqui tem no canto esquerdo, Endless Meetings or Efficiency. Aqui é um workshop sobre processo de tomada de decisões, que a Laura Fitch, a Laura Fitch, é uma arquiteta que vai dar uma das professoras do nosso curso de cohousing, que acontece em 5 de julho, ela deu esse seminário. O processo de tomada de decisões no cohousing, a gente vai aprender muito. A gente aqui, né, no Brasil, a gente tem muita dificuldade em tomar decisões em grupo. Às vezes a gente fica horas fazendo para ver detalhes. É muito improdutivo, é muito cansativo, é muito pouco eficiente. E para isso existem técnicas que vão ser trazidas também no curso de cohousing, com os especialistas lá do Pioneer Valley Cohousing de Massachusetts, sobre governança, sobre processos de tomada de decisões, para a gente ser mais prático, mais objetivo, para a gente perder menos tempo, ao mesmo tempo sem perder assim, a essência, sem deixar de atender a todos os que estão participantes, entendeu? Muito bem. Sustentabilidade na prática. Hoje em dia a gente se preocupa com essas coisas, gente. E os cohousings, eles têm uma relação também, assim, em termos de personalidade, de alma, um pouco também ligado às ecovilas, que foram coisas que nasceram nos anos 70, com muito foco no cuidado com o planeta. Então, a maioria das missões de cohousings que a gente enxerga inclui a questão de tratamento, de cuidado com o solo, com a biodiversidade, com o lixo, com uma série de coisas, se preocupam com alimentos orgânicos e tudo mais. Isso é uma grande vantagem para nós do cohousing, poder ter alimentos frescos, orgânicos, sem agrotóxicos. A gente, com isso, vai diminuir doenças, sem dúvida. Agora eu vou dar detalhes sobre o centro comunitário. Sônia, você tem uma perguntinha a fazer? Como é que você sabe, Edgar, quando eu tenho perguntas? Eu sou um cara adivinho, eu tenho uma sensibilidade horrenda. Incrível isso, incrível. Cara, eu estava aqui pensando, né? O cohousing, ele tem as casas individuais das pessoas, com a sua privacidade, e ele tem espaços comuns, né? Eu fiquei aqui pensando, quais são os espaços comuns? Que tipo de ambiente que a gente tem para convivência? Boa pergunta, Sônia. É incrível como eu imaginei que você ia fazer essa pergunta, eu já me preparei para ela, né? E estudei muito isso e fui para os Estados Unidos para ver com meus próprios olhos, né? E aí eu cheguei a isso. Bom, tem que ter um salão de jantar. A gente falou disso no começo, é fundamental, né? Um salão para a gente comer junto. Uma cozinha divertida, né? No caso deles, ela tem que ser gostosa e bacana e ampla, porque eles, em geral, fazem em 3, né? Um cook com 2 assistentes, né? Então, precisa de um esquema, né? Uma sala de estar
para a gente se encontrar, pequenos grupos, para conversar, para jogar, para ler, para fazer pequenas reuniões, porque vai ter grupos do cohousing, importante. Se for um cohousing multigeracional, vai ter, possivelmente, se tiver crianças pequenas, vai ter uma brinquedoteca, né? Senão, não. Uma lavanderia coletiva. Imagina, isso facilita, às vezes, a vida de muita gente. Em vez de ficar lavando um monte de coisa na tua casa, você vai ter a tua máquina de lavar, provavelmente, na tua casa também. Mas, para pouca coisa, talvez as coisas grandes, você manda lá para a lavanderia do coletivo ou leva lá, né? Isso vai depender se é uma coisa autogerida ou não. E vai fazer isso no coletivo. Olha que linda uma biblioteca. Bom, isso aqui é um ouro também, que, em geral, um cohousing tem uma biblioteca, onde as pessoas podem ler juntos, separados, trazer livros. Uma coisa que é interessante também são quartos de hóspedes. Em geral, o cohousing da Laura, que são 32 casas, tem dois ou quatro quartos de hóspedes. Eles têm algumas funções, os quartos de hóspedes. Seja para trazer um familiar de alguém que está, né, numa outra casa, receber um parente, ou um fornecedor, ou um visitante estrangeiro, brasileiro, etc. Seja para amanhã ter um cuidador ficando lá, uma nurse, uma enfermeira. Então, assim, tem múltiplos usos ter os 2 quartos de hóspedes na casa comunitária. Aconteceu aqui. Uma despensa, lógico, e um ambulatório, né? Ainda mais se a gente tem um cohousing sênior, né? Onde a gente tem gente mais velha também, um ambulatório é muito bem-vindo. E vou falar depois. O salão de jantar, a gente já falou disso, né? Então eu não preciso agora continuar aqui. O grande salão, eu vou chamar de salão de estar, onde acontecem os nossos encontros, onde acontece uma série de coisas, shows musicais, palestras, cursos, encontros, reuniões, festas, etc. A cozinha, que a gente comentou, né? E fazer disso uma coisa a ser celebrada é uma coisa fantástica. Hoje em dia tem muita gente que está aprendendo a cozinhar e gosta de cozinhar. Eu tenho a impressão que a gente dá espaço para isso e fazer um mix com um profissional vai ser muito interessante no nosso cohousing aqui na Mantiquinha. Quartos de hóspedes, isso faz com que, se você mora sozinha, vai querer uma casa com um quarto só, um dormitório só no cohousing, por exemplo. Você mora sozinha, só quer um quarto, mais barato, menor, tal. E amanhã vem um filho meu me visitar dos Estados Unidos. Eu organizo e eu reservo uma data no quarto de hóspedes. As salas de estar, a gente já comentou. A lavanderia, a gente comentou. Isso é uma outra coisa muito interessante que eu fiquei muito feliz de ver lá no cohousing que a gente foi, no Pioneer Valley. Esse ateliê oficina, tem muitos cohousings. Onde as pessoas podem trabalhar com artesanato, mas aqui é mais uma coisa mais dura, né? Artesanato de madeira, em ferro, em papelão, em plástico. Não é aquela coisa mais soft que também pode ter um espaço para coisa de costura, ou de colagem, ou pintura. Ou pode estar tudo junto, aí tem que ser um pouco maior. E a gente via lá no cohousing da Laura, lá onde eu estive, que toda segunda-feira à noite, uma pessoa que era um especialista em madeira, ele estava disponível das 7 às 9 da noite para ensinar as crianças que quisessem a trabalhar com madeira. Essa troca de expertise entre pessoas é uma coisa fantástica. E a gente promove, e o cohousing promove com que os saberes de um sejam trazidos e compartilhados com os outros. E uma outra coisa assim que eu acho importante, e tem gente que trabalha, né? E esse é o cohousing da Laura também, o Pioneer Valley, e ela tem uma sala alugada dentro desse office, que é uma casa só para salas de trabalho. Ela tem uma sala, ela é arquiteta, ela tem 2 funcionários, então ela pode alugar uma sala aí
e aí é o escritório dela, que fica 5 minutinhos a pé da casa dela. Fantástico. E interessante, né? A Laura, ela deve ter hoje 57, 58 anos, e ela já vive nesse Pioneer Valley Cohousing desde que ela tinha 32 anos de idade. Eles estão há 25 anos no Pioneer Valley. E aproveitando, falando um pouco do Pioneer Valley... Edgar, Oi. então ela está há 25 anos ali. E Ali. ela tem uma idade que ainda é uma média idade, digamos, né? 8 anos. Isso significa que ela estava, então, muito jovem já nesse curralzinho. 30 e poucos anos. A turma que criou tinha, na época, uns 30 e poucos anos, filhos pequenos, acharam que era uma maneira muito boa de criar os filhos, melhor do que uma outra, achavam que era um jeito acessível financeiramente, esse compartilhar coisas, e foram atrás disso. Isso, então, há 27 anos atrás. Então, isso seria um cohousing multigeracional? O cohousing da Laura é um cohousing multigeracional. Você tem famílias que têm crianças com 4, 5, 6 anos de idade, né? E tem pessoas até 80 e tantos anos, 90 anos de idade. E você tem muita harmonia, porque tem muito respeito, e as pessoas aprendem. É muito fantástico o negócio. Agora, esse é um modelo, né? O multigeracional. Existem pessoas, a gente vai falar um pouco mais disso depois, que preferem estar entre pessoas mais velhas. Eu quero estar num cohousing sênior, por exemplo, onde só estão pessoas acima dos 50 anos, por exemplo. Então, existem cohousings que são sêniors. E aí é uma discussão muito interessante. Quer dizer, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que as crianças dão muito brilho, né? Eu acho que essa diversidade dá brilho. Agora, depende da família, depende das crianças e tudo mais. Mas se for bacana, se forem crianças bem educadas, é fantástico, na minha visão. Mas cada um tem a sua opinião. Eu vou dar um exemplo do cohousing lá do Vila Conviver, que é da Unicamp, que foi criado, está sendo implantado, né, pelos doutores da Unicamp e uma série de outras pessoas e tudo, o Vila Conviver, e ele é um cohousing sênior, só a partir de 50 anos lá, esse é o caso deles, né? Muito bem. Aqui vamos falar, então, já que a gente está falando um pouco de tipos, vamos abrir um pouco essa discussão para a gente ver os tipos de cohousings que existem. Então, primeiro, quanto à localização. Você tem os cohousing urbano, que é dentro das cidades, suburbano, que é assim, nas proximidades da cidade, né? Já na periferia das cidades. Quando eu falo periferia, não tem que ser lugar ruim, periferia, digo, no entorno, assim, né? Próximo. Rural, aí já é no campo, já é na montanha, pode ser também na praia. Então, isso em termos de localização. E existem no Brasil, então, você vê, o cohousing Vila Conviver do pessoal da Unicamp está sendo implantado em Barão Geraldo, que é a cidade onde muitos deles moram hoje em dia e onde a maioria dos professores da Unicamp mora, então é um cohousing urbano. Tem gente que eu conheço que está criando um cohousing em Bertioga, seria um cohousing na praia. Teve gente que está criando um cohousing em Itu. Esse cohousing seria um cohousing, eu vou dizer, rural. E aí depende muito dos desejos das pessoas. Onde você vai querer passar essa parte posterior da tua vida? E quando eu falo parte posterior da tua vida, hoje tinha uma pessoa que comentou comigo no WhatsApp assim: olha, a minha mulher está pensando para os pais dela, que tem mais de 80 anos. Aí eu falei, bom, eu acho que então o caso não é muito cohousing, porque eu não acho que você entra num cohousing com mais de 80 anos. Com mais de 80 anos, a não ser que o cara seja jovem, né? De espírito, um super jovem, mas na média você começa antes, você vai quando você está com muita energia, quando você está com disponibilidade de corpo e espírito, porque você vai construir, não é construir com a mão, é construir uma comunidade e tal. Então, 80 anos já me lembra alguém que está precisando de mais cuidados. Você não entra num cohousing assim, você fica num cohousing assim, você entra com 50, com 40, com 60, quando você é com 80, 90, você vai continuar lá, mas você entrou antes. Então, continuando os tipos, né, de cohousing. Retrofit.
Isso é muito interessante, porque você pode começar um cohousing do zero, num terreno, construindo, né? Ou você pode pegar um prédio velho, que já não tem muita serventia do jeito que ele tá? Ele precisa ser totalmente reestilizado, reformado e transformado num cohousing. Você pode... isso é um retrofit. Depois eu vou dar mais e vou mostrar um pouco mais. O sênior, eu já falei, né? O multigeracional, eu já falei também. Então, aqui está um urbano. Você vê um cohousing urbano com 3 andares, ele pode ser um prédio com 8 andares, ele pode ser plano, tem várias formas, depende do tamanho do terreno também. Esses aqui têm elevadores, provavelmente, né? Quase certeza, porque você vai imaginar que você precisa de acessibilidade, né? Como a área aqui não é grande, são 3 mil metros quadrados, é uma área razoável, mas é um oitavo de um alqueire, mas numa área urbana é grande, para uma área rural é muito pequeno. Mas então, como ele tem 30 casas, tem que se construir dessa maneira, né? Em 3 andares, né? E você repara que eles têm sempre essa questão do pátio, da área gramada, é uma área de convivência fundamental, senão não vai ser cohousing. E você vê que ele pode ser fechado. Aqui, esse da direita, né, na Califórnia, ele, não sei se ele tem um telhado, eu acho que ele tem um telhado, porque talvez faça frio ou chova muito, não sei. Aí você tem uma rua interna, as pessoas, né, essa é a rua onde as pessoas trafegam dentro do house, se encontram, né? A esquerda é em Quebec, né? Você vê que os modelos variam muito. É um prato cheio para arquitetos, gente, de todas as matizes e gostos, porque dá para brincar. Aquela questão do retrofit dá para viajar mesmo, recriar um monte de coisa. Aqui você tem outros casos de urbano, ó, tem 6 mil metros quadrados ó, o terreno, ó, 42 casas. É lógico, ó, tem que fazer em andares, não tem jeito, né? Aqui é uma outra coisa, gente, rural com CSA. Vocês talvez não saibam o que quer dizer CSA. Mas esse é onde eu estive nesse. CSA quer dizer Community Supported Agriculture. Essas pessoas que estão nesse slide, nesse aí, a esquerda embaixo é a Laura, minha amiga, arquiteta, moradora há 25 anos no Pioneer Valley Cohousing, já veio 2 vezes ao Brasil e palestrou, veio uma vez, e palestrou no Fórum de Moradia para Longevidade em 2008, né? À direita, na extrema direita, de camisa amarela, é o marido dela, o Len, e os dois são moradores do Pioneer Valley. E no meio de camiseta roxa, com chapéu, eu não vou lembrar o nome dele, ele é um agricultor. O que acontece? Então, a Laura e o Lyons vivem no Pioneer Valley, a mais ou menos 2 quilômetros dessa fazendinha. Essa fazendinha era uma área de terra onde algum incorporador ia fazer algum centro comercial ou ia construir casas. O que fizeram? 2 cohousings, o cohousing da Laura, o Pioneer Valley, e um outro cohousing lá, a 1 quilômetro de distância. Se juntaram e compraram a área. Compraram a área de terra, essa pequena fazendinha, contrataram esse agricultor de camiseta roxa e ele começou a plantar. Por isso que vocês veem essa estufa, e tem uma série de coisas. E aí à direita estão os produtos orgânicos que são produzidos nessa fazendinha. O que acontece? Todos os membros desses cohousings, desses 2 cohousings, sei lá, 120 pessoas, eles são sócios, né? Em caráter pequeno, né? Dessa fazendinha. Então, eles podem pegar toda semana uns produtos fresquinhos, eles têm uma quantidade que eles pegam de graça, o resto eles pagam um valor subsidiado. Então, eles só vão comer produtos orgânicos. Então, além disso, essa lojinha, entre aspas, de madeira, que é muito bonitinha, fica à beira da rodovia lá. Então, ela também serve a outro público, que pode vir e comprar aí também. Então, você vê, isso é uma comunidade, isso é um cohousing rural, no caso deles, né? Ou suburbano, é mistura. Eles estão a uns 6 quilômetros da cidade de Amherst, não é tanto. Eu aqui também estou a 8 quilômetros, eu estou no meu sítio da cidade de São Bento.
15 minutos. Eles estão a 10 minutos da cidade. Eu acho muito suburbano. E com CSA, quer dizer, com essa Community Supported Agriculture, que é fantástico. E que, gente, tem tudo a ver com o nosso futuro, né? A gente produzir os nossos próprios alimentos orgânicos. O cohousing, eu já falei, são pessoas acima de 50 anos, né? Alguns são a partir de 55, aí o grupo define, né? Isso aí é... E tem uma série de... Tem um foco, né? Porque aí você tem um foco maior na questão da saúde, você tem cuidados médicos, possivelmente, visitas. Eu vou contar um pouco disso sobre isso, como a gente está imaginando no nosso cohousing aqui na vila, aqui na Mantiqueira. E o retrofit. Aqui eu trouxe uma foto muito interessante para vocês, na cabeça de vocês, começar a fazer sentido essa história do retrofit, porque vocês estão vendo essa foto grande, cinza, bem grande, e vocês estão vendo lá em cima essa foto pequena ao lado da flecha vermelha, à esquerda, lá no topo. Você sabe o que é isso? Vocês sabem o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Alguém sabe o que é isso? Acho que não, né? Vou falar para vocês. Isso aí embaixo, essa foto grande era a fábrica, lá na Pompeia, que virou à esquerda, lá em cima, o Sesc Pompeia. Então, a arquiteta Lina Bobardi, ela transformou uma fábrica, né, que estava lá, por algum motivo, não estava interessando muito mais, e transformou num grande Sesc lá em cima. Então, isso é você transformar a utilização, reformando um local. A mesma coisa você pode fazer com qualquer tipo de empreendimento, que pode ser um prédio antigo que você pode transformar num cohousing. Você pode pegar uma pousada que, por algum motivo, você não esteja muito satisfeito com o desempenho financeiro dela, ou já era o lugar em termos, não é o lugar da moda agora, qualquer outro fator, e fala, puxa vida, essa pousada tem 20 chalés, são grandes, eles têm até uma pequena cozinha, etc, etc. Será que a gente não poderia transformar num cohousing? Sim. Tem até um cohousing, tem até uma pessoa que me segue no Instagram, eu sigo ela também, que é o cohousing em São Pedro. E ele está em São Pedro, né? E ele está querendo transformar a pousada dele num cohousing. Então, são exemplos. E tem outras, uma série, tem casas, são várias casas que você agrupa e forma um cohousing, conectando elas. Aqui, no caso, do lado esquerdo, você está vendo essa foto do meio da esquerda, são um monte de casas que eram independentes, tinham cercas entre elas e tal. O que eles fizeram? A última foto mostra, eles removeram as cercas entre as casas para formar uma comunidade. Então, gente, as ideias são as mais variadas possíveis, dão asas a todo tipo de criatividade e interesse possível, e, como eu falei antes, é um prato cheio para arquitetos. Uma outra coisa muito interessante, vocês vão falar, gente. Edgar, queria perguntar aqui uma coisinha. Eu acho que esse slide, ele vem a responder algumas perguntas, eu acho. Acho que tem muita gente aqui se perguntando. A gente sabe que a ideia é bacana, né? Talvez nos remete a uma coisa um pouco romântica, né? De um sonho, de envelhecer em conjunto com outras pessoas. E, inclusive, já tiveram alguns filmes assim com esse tema, né? Alguns tendem para uma coisa um pouco mais escrachada, outros para uma coisa mais romântica, mas a gente sabe que as pessoas, de uma maneira geral, elas têm desejos, anseios, interesses diferentes umas das outras, né? E a gente sabe que conflitos é uma coisa que pode ocorrer. As pessoas elas são gregárias, a gente sabe que o ser humano é um ser gregário. Como Edgar disse, as conexões humanas são muito importantes para o bem-estar, isso é uma coisa sabida, mas a gente sabe também que tem dificuldades nos relacionamentos do dia a dia.
Como que se dá isso no co-housing, Edgar? Você está falando de gente, né? E o co-housing basicamente é um processo, é um conjunto de gente. E é o que você falou, gente tem diferenças, acontecem conflitos. E às vezes eles podem ser muito simples, às vezes o vizinho ele barrou no teu portão, ele matou uma arvorezinha tua, ele não cuidou, acontece. E acontece uma série de coisas. Acontecem discussões nas reuniões e tal. O que o co-housing, como ele é uma modalidade, eu diria, de ponta, e eu quero dizer para vocês que, por exemplo, no Pioneer Valley Co-housing, lá onde eu tive, as pessoas que moram lá são pessoas, na média, com nível superior e bastante superior, quer dizer, até avançado. Tem gente muito top em termos de escolaridade. A outra coisa é que e tem muita gente muito estudiosa em vários campos das relações humanas, do comportamento humano, do desenvolvimento organizacional. Existem coaches que moram em co-housing, que vão dar consultoria para empresas e que uma série de funções e tem professores, tem de tudo. E o que tem lá interessante também? Tem as pessoas que vão cuidar de ser o band-aid quando acontecem divergências. Para isso que existe uma comunidade. Como numa família, quando dois brigam, dois irmãos, os pais vão querer dar um jeito e vão conversar e tudo mais. No caso do co-housing, não vão ser os pais, mas o próprio co-housing vai ter um grupo de pessoas que tem mais habilidade, ou gosta mais de curar feridas assim da alma, ou de tratar dessas questões, e que, vamos supor, eu sou vizinho da Sônia, e aí eu briguei, eu fico bravo com a Sônia porque ela fica pisando nas minhas flores, sei lá o quê. O cachorro dela faz alguma coisa errada, comeu minha galinha, ou sei lá o quê. Isso acontece aqui na Mantiqueira, a gente às vezes fica bravo com o cachorro do vizinho. E isso às vezes dá irritação e tudo. Aí vai entrar em ação uma dessas pessoas, entre aspas, apaziguadoras, que vai conversar com a Sônia, vai entender o problema da Sônia, vai conversar com ela, depois vai conversar com o Edgar, vai entender o problema do Edgar, e vai procurar minimizar, sanar estas coisas. Então, isso já é organizado. Assim, existem essas pessoas. Isto é uma coisa muito importante. Se isso existisse nas nossas famílias mais, assim, a gente viveria melhor. Então, o co-housing ele se beneficia desses talentos ou desses estudiosos que estudam organizações, soluções de problemas, de conflitos, mediadores, psicólogos, etc, etc, etc. A gente vai ter um foco muito grande disso no curso de co-housing. E uma outra coisa interessante aqui é que eu vou falar agora, eu ia falar depois, mas eu vou falar agora. Quando a gente está no processo de formação do co-housing, a gente imagina, eu me junto com 3, 4 pessoas, vamos fazer um co-housing. Começam a ter as ideias, começa a ter divergência. Mas eu acho que pode ter 2 pias. Não, uma pia tá bom. Vocês imaginam, gente, se a gente gastar uma noite só para ficar discutindo a pia da cozinha? Eu acho que eu não vou querer voltar para essas reuniões. É desgastante e por uma coisa muito pequena. Aí entra o quê? Uma pessoa externa. Por isso que, para ter sucesso a formação de um co-housing no Brasil, e a gente tem vários em andamento e que devem andar devagar, e talvez uma das coisas mais importantes que estejam faltando, eu estou falando sem saber, tá? Estou falando teoricamente, seja um facilitador, um mediador externo, que olha e consegue liderar aquela reunião para que ela tenha eficácia, efetividade e que ela não se perca em coisas que só desgastam e vão gastar muito tempo. Se eu gastar 2 horas para ter que definir como é que vai ser a torneira da cozinha, vocês imaginam quantas horas eu vou gastar para resolver todo o housing? Ele não vai acontecer.
E para isso a gente precisa ter um mediador de preferência, um facilitador, que pode ser um arquiteto, que pode ser um psicólogo, que pode ser um mediador profissional, tem pessoas formadas nessa área no Brasil, em geral para litígios, né? Aqui não é um litígio, aqui a gente vai procurar formar uma comunidade e a gente vai procurar harmonizar os desejos e os interesses. E existem técnicas para isso. Eu vou falar um pouco mais disso depois. E agora eu vou falar dos grupos. A gente começa a entrar, gente, nos grupos do cohousing. E, como eu falei, né, na América do Norte não tem quase funcionários, eles fazem praticamente tudo. Nós, no nosso cohousing aqui, depois eu vou contar, a gente vai querer ter alguns funcionários. De qualquer maneira, tendo os funcionários ou não, a gente imagina no grupo ter... Isso acontece no Pioneer Valley. Eles dividiram assim, uma área para a casa comum, que é o Common House, uma área para a vida comunitária. Vejam a importância que eles dão para a vida comunitária. Olha as pétalas, quantas pétalas tem em volta da vida comunitária. Um círculo para os prédios, os jardins, um círculo para plantas, animais e paisagem. Então, eles vão dividindo as pessoas por interesse em termos de participação. E no final, no roxinho, é o círculo geral, onde vai ter um representante que participa normalmente de cada grande círculo, que traz o que está acontecendo nas outras áreas do cohousing. Porque você imagina, se eles têm lá 70 pessoas, eles só vão juntar os 70 para decidir alguma coisa, para alguma coisa muito importante, ou coisa, senão as coisas são decididas de uma forma mais organizada em grupos menores. Olha que interessante no caso da vida comunitária deles, do Pioneer Valley. Olha as pétalas. Uma é de lazer e alegria, a outra é de dados, informações. São pequenos subgrupos, né? Ou pequenas reuniões que eles fazem. A outra é de conselho e cuidado, aconselhamento e cuidado. Outro de finanças. Outro de membros e novos membros. Outra é o hub, eu não sei o que é. E outra é a government improvement. É uma coisa ligada ao governo, para relações com o governo e tudo mais. E a outra é... Eu não estou conseguindo... Visioning, eu tenho que virar minha cabeça aqui. Mas vocês estão percebendo visioning, alguma coisa assim. Mas vocês estão vendo como eles abrem. Fala, Sônia. Sônia? Visioning. Visioning, a visão. É a visão. O que a gente... Qual é a nossa alma? Para onde a gente vai? O que a comunidade quer? É muito importante você ter a missão, você ter assim, a alma. Assim, por que a gente está junto? O que nos une? O que nos une? É muito importante essa cola, porque é isso que faz com que você queira estar com eles, e não com outros ou não em outro lugar. Você sabe, depois eu vou comentar um pouquinho mais disso, mas você começa a ir num processo do grupo do cohousing, você começa a conhecer pessoas que você não conhecia possivelmente, que eles começam você começa a gostar da pessoa, ou das pessoas, ou de algumas pessoas, e ao final de um certo tempo, ainda antes do cohousing ser até implementado, isso me contou um membro do Vila Conviver. No começo ele queria que o cohousing fosse no bairro Y. Depois de um tempo de reuniões, ele foi conhecendo outras pessoas, ele falou para o grupo, olha, para mim tanto faz o bairro onde a gente esteja sediado, o que importa é que esteja com vocês. Então, aí está o ouro dessa... eu estou falando coisa real que está acontecendo no Vila Conviver, que está junto há alguns anos. Eles demoram, são professores, eles são perfeccionistas. Eu também não tenho detalhes, eu sou amigo de vários, assim, mas eles estão há alguns anos para implantar. E então, aqui vocês percebem. Aqui vocês têm... então, eu não vou entrar agora nos detalhes, mas vocês viram do lado esquerdo, né? Para gente que gosta de paisagismo, para gente que gosta de
dessa questão vida comunitária, eu gosto de lidar com pessoas, eu me interesso, eu vou querer estar nesse grupo, ver como é que eu trato as relações entre as pessoas, quando tiver conflitos. A mim, pessoalmente, interessa, Edgar. Então, eu estudo isso. Então, eu vou querer estar nesse grupo. E assim vai, né? Então, as pessoas podem estar participando de grupos que vai ter uma reunião por semana, talvez. Tá? Agora, isso aqui, gente, é uma coisa muito importante. Eu estou já começando a pensar, então, formando um grupo, vou formar um grupo de cohousing, estou imaginando isso, as pessoas estão querendo formar um grupo, algumas pessoas querem se juntar. O que é a primeira coisa que a gente precisa levar em consideração quando a gente começa a escolher pessoas, trazer pessoas? Será que eu tenho valores em comum com essa pessoa? Quais são os valores mais importantes, mais essenciais para o grupo, para o cohousing no qual eu vou querer viver? Eu estou falando alguns valores que são gerais para todos nós, são essenciais. Respeito é fundamental. O olhar para o coletivo é fundamental. Compaixão é muito importante. A gente precisa ter esses valores. A construção da comunidade, né? É o que eu falei agora, gente. Com o tempo, às vezes o lugar não importa tanto do que as pessoas que vão estar com você. Você vê, o software vai importar mais do que o hardware. Bem que o Bill Gates sabia disso, ele foi inteligente, aí a IBM, infelizmente, perdeu o bonde. O software é mais importante do que o hardware. Lembrem-se disso, o que está dentro, quem está dentro é mais importante do que a casca, do que o prédio, do que a obra. Outra coisa que a gente percebe, às vezes a construção da comunidade, a gente começa com um grupinho, né? A gente chama de core group. É o pequeno grupo de 3, 4 amigos, ou pessoas que têm a ver, que falam, vamos fazer? Aí começam a convidar alguns, cada um convida alguns, e começa a crescer o grupo. Normal, esse é o processo normal. Aí você começa a ter reuniões e tal, começa a acontecer. Dá um certo tempo, puxa, alguns caem fora. Aí você até pode ficar um pouco frustrado. Normal. Não é, esse processo é normal. Alguns vão sair mesmo e outros vão entrar. Esse é o processo. Aconteceu no Vila Conviver, acontece em todos. Então você não tem que se frustrar se alguns saírem e falar, pensei bem, estou querendo comprar um apartamento na praia, não vou mais no co-house. Normal. Um momento onde assim um momento crucial, que é aquele momento assim que você percebe que assim o cara vai mesmo, é quando ele tem que aportar um dinheiro. Quando vai aquele aporte inicial, comprar o terreno, coisa assim, aí você percebe, esse vai ficar mesmo. Uma coisa que acontece hoje em dia é assim, a gente vai poder ter reuniões presenciais e virtuais. Outra coisa que no processo decisório, gente, muita gente ainda acha que a coisa tem que ser por consenso. Eu acho que isso era muito usado até um certo tempo atrás, mas demorava muito. E aí passou por um processo chamado consentimento. E quem estudar um pouquinho, a gente vai ver isso no curso de co-housing, a gente depois pode falar um pouco mais sobre isso e vai fazer exercícios sobre isso, sobre processos de tomada de decisão, para que a gente não impacte, para que não pare a coisa. Assim, às vezes, por você não ter uma opinião formada sobre alguma coisa, você paralisa todo um processo de um grupo. E o consentimento, ele é justamente isso, quer dizer, eu não sei direito se eu quero que tenha uma sala de estar no andar de cima do co-housing, não sei direito, mas eu não vou bloquear porque eu não tenho uma objeção grande para isso. Então, eu coloco meu dedo na horizontal. Se eu colocasse o dedão para baixo, assim, né? Aí seria uma objeção. Eu vou ter que explicar a minha objeção. Por que eu não quero a sala de estar no andar superior do co-housing? Estou dando um exemplo, né? Então, mas se eu não tenho uma objeção clara, eu não sei se eu gosto muito, eu ponho na horizontal. Eu não vou bloquear. E aí a gente vai em frente. Aí também está ligado com o ótimo inimigo do bom. A gente tem que andar. O negócio tem que ir para frente. Ele não pode ficar parado por detalhes que poriam em perigo essa viabilização. Uma coisa muito interessante que a gente fez e que eu vou propor assim também, dentro em pouco, assim que a nossa pandemia recuar e a gente estiver mais vacinado e tudo,
eu vou propor novamente uma viagem aos Estados Unidos para visitar cohousings lá. A gente fez uma há 3 anos atrás, eu vou fazer uma nova, e eu acho que pessoas que estão pensando em viver no cohousing, ou em compor o seu grupo, ou assim, ou trabalhar com isso, seria fantástico visitar, que aí você percebe. Outra coisa interessante é você colocar uma meta, um tempo. Falar assim, não adianta eu ficar só sonhando sem colocar um objetivo e palpabilizar isso. Falar, bom, eu gostaria muito de me mudar para um cohousing ou de que ele tivesse pronto em 2024, por exemplo. Então, eu tenho que trabalhar para isso. E o grupo tem que trabalhar para isso. Essa questão da formação do grupo e da facilitação, que eu falei, comecei a falar um pouco, que é fundamental, né, gente? Eu sou um fervoroso adicto, né, do sentido de ter um facilitador para o grupo e, de preferência, uma pessoa que seja externa ao grupo, para ele não ter nenhum tipo de viés assim que pode comprometer o trabalho dele, a não ser que tenha muita maturidade. Se ele tiver muita maturidade, ele pode ser uma pessoa do grupo. Isso, aliás, é uma questão que a gente vai ganhar muito com o processo do cohousing. Maturidade e acho que crescimento como ser humano e até espiritual. Acho que são os grandes ganhos. Aqui estão 2 livros. Esse Muitas Vozes, uma canção, Autogestão por meio da Sociocracia, Ted Rau e Jerry Cor Gonçalves, eu conheço os 2, e eles moram no Pioneer Valley e eles serão professores do curso de cohousing também, que começa em 5 de julho. Aqui eu falei da viagem de conhecimento para a gente visitar cohousings. A gente teve lá 3 anos atrás e foi muito rico, foi muito interessante e a gente aprendeu bastante e se divertiu. Então, assim, é um mix de e além da gente visitar cohousings, a gente ainda participou do seminário de cohousing da Costa Nordeste. Foi super chique, porque tinha muita gente que conhecia muito. E nós, brasileiros, o único grupo, né, brasileiro lá, e para a gente foi até um pouco complexo, porque era inglês, né? E alguns não tinham tanto domínio do idioma inglês. Mas, enfim, foi muito legal, e isso a gente vai querer repetir uma visita a vários cohousings, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, tão logo seja possível. E aí a Sônia deve estar louca para falar de novo alguma coisa comigo, eu não sei, eu estou pensando, né, Sônia? Bom, Edgar, eu imagino que as pessoas estão aqui todas escutando atentamente você falar, né? Algumas coisas são novidades, outras talvez não, né? Como que se dá, então, essa passagem, digamos, da vontade de estar num cohousing para, de fato, poder fazer parte de um? Conta pra gente. Sônia, a gente tinha falado disso, né? E isso é um ponto, isso é muito importante, né? E tem 3 modelos assim, gerais para a gente criar um cohousing. O grupo começa e o grupo mesmo que se organiza e toca o negócio, quer dizer, começa a fazer as reuniões, começa a bolar como é que quer, como é que vão ser os estatutos, o quer, etc, etc. E depois, quer dizer, lógico, de preferência com a facilitação externa, e vão decidindo as coisas. Chega uma hora de fazer o projeto, e aí eles participam, e depois contratam uma construtora, um construtor, um engenheiro, e vai até o final. Então, esse é um processo de autogestão que funciona, e é ok, e é muito comum na América do Norte. O outro sistema é um sistema misto, onde você tem essa autogestão, mas você tem um incorporador. Você tem uma empresa, um profissional que vai dar um apoio desde o começo, né? Mas é um processo que começa nesse misto 1 por iniciativa do grupo. O core grupo, sei lá, 4 pessoas, 3, 8, 10, não importa se já tem mais ou não, vai atrás de um incorporador, de uma empresa que vai, junto com eles, desenvolver aquele cohousing. Com isso, eles têm um apoio profissional desde o começo. Provavelmente vai ser um pouco mais caro do que o primeiro, mas vai economizar tempo, vai economizar dor de cabeça, vai ser uma coisa um pouco mais fluida, provavelmente. O misto 2 também é com autogestão incorporador, só que aí é uma iniciativa do incorporador.
Então, empresas imobiliárias, empresas construtoras, empresas de desenvolvimento imobiliário, empresas de construção, têm a vontade de criar um cohousing, elas podem promover a ideia e elas trazem os membros, os interessados, para participar do processo de incorporação, de planejamento e construção do cohousing. Então, você tem 3 métodos aí. O primeiro é puro, só as pessoas, e os outros 2 você tem uma empresa profissional envolvida. E aí você tem 2 formatos jurídicos básicos, assim. É lógico que advogados vão ter que ser consultados, especialistas e tudo, mas a gente já tem 2 processos, dois formatos jurídicos que a gente já enxerga. Um é o de associação, que é o formato jurídico do Vila Conviver, lá da AD Unicamp. Ele é um formato que foi muito estudado por juristas contratados pela associação, e onde cada um é dono de uma fatia do todo. É como se fosse um clube, e você tem uma área do todo, assim, e você tem cotas, tá? Do todo, da construção, de tudo. Então, você participa do todo. E aquelas cotas valem, aquilo também é como uma ação, né? O valor cresce, etc, etc. O segundo é mais como propriedade, onde mais na linha mais condomínio, onde cada um é dono da sua casa e de um pedaço do todo. Então, você enxerga, mas é o teu. No primeiro, você é mais dono de um pedaço da empresa como um todo, do cohousing como um todo. E isso os juristas vão poder ajudar, os advogados, né, do grupo vão poder ajudar nisso. Aqui você tem... Sônia... Então, você às vezes lembra que eu quero falar alguma coisa. Diga, aqui me veio uma coceirinha aqui no meu cérebro. Você mencionou do Vila Conviver, né? Que é aquele grupo de professores em Campinas, que já estão há uns 2, 3 anos ali em processo de criar. Eu queria saber, tem outros modelos já funcionando no Brasil? Olha, de cohousings, assim, eu acho que eu sempre ouço falar de alguns, assim, informação e tal. Eu desconheço algum que eu, pessoalmente, que esteja bastante implementado ou em vias muito efetivas. Mas eu não... pode ter, mas eu desconheço, né? Acho que se alguém quiser saber, vai ter que pesquisar mais a fundo. Eu realmente não conheço, não tenho informações suficientes para poder... Eu sei que tem vários querendo acontecer informação, mas alguém que esteja bastante estruturado, como o cohousing, eu desconheço. Perfeito. Então, esse estatuto que você vai mostrar para a gente agora um pouquinho é do Vila Conviver, né? Eu só queria, Sônia, são 37 páginas, eu só quis mostrar a primeira, só para dizer, olha, eles trabalharam em cima disso há bastante tempo, né? Mas já é um modelo que está disponível, né? Se alguém quiser, eu tenho certeza, porque eu já falei com o Bento é um dos líderes do Vila Conviver, ele disponibiliza para a pessoa, para o grupo que quiser ter acesso, poder se basear nisso, ver o que serve, o que não serve, com muito prazer, né? Então, se alguém quiser, lógico, vai pedir para a gente vai fornecer. Lógico que eu vou falar com o Bento antes, mas ele sempre autoriza e tudo mais. Então, esse é um modelo, entendeu? E, assim, foi muito estudado isso, no modelo associativo, né? Certo. Eu acho que talvez tem muita gente se perguntando aqui. Infelizmente, tem algumas pessoas que estão tendo que sair. Até talvez se a gente puder, não sei. Estamos indo até que numa velocidade prevista, mais ou menos, mas para a gente poder falar com as pessoas, o maior número de pessoas aqui presentes. Mas eu imagino que muitas das pessoas que estão aqui assistindo, talvez as que provavelmente não sejam profissionais de áreas afins do cohousing e que estejam pensando para si isso, estejam se questionando, será que é para mim? Essa é uma pergunta importantíssima. E eu quero dizer, Sônia, que a partir de agora, a gente vai agora ir para o cohousing que a gente quer construir aqui na Mantiqueira,
a gente vai dar umas rápidas informações sobre ele e, com isso, a gente vai fechando a nossa apresentação. A gente deve ter mais uns 15 minutos de apresentação. Essa pergunta, se o cohousing é para você, cada um tem que se fazer. Tem que perguntar para os amigos, será que você tem perfil para isso? Você quer isso? Se você quiser estar, você quer estar com outras pessoas? Você gosta de estar com outras pessoas? Você gostaria de fazer algumas coisas em conjunto? Essa pergunta é muito importante, né? Porque vai depender disso a tua adequação e felicidade para viver num cohousing, né? E aí a gente chega agora no nosso. A gente tem um desejo de fazer um cohousing e a nossa Vila Freeway aqui na Mantiqueira, aqui na região de São Bento, Sapucaí, a gente tem esse desejo. Então a gente está planejando, a gente está começando a planejar, está começando procurando terreno para ver um terreno que seja acessível, rural, mas acessível, a poucos quilômetros da cidade. E a gente imagina um cohousing sênior, a não ser que a gente receba influxo de informações de pessoas e falam, não, a gente gostaria que ele fosse multigeracional. Entendeu? A gente vai tropicalizar, já está tentando tropicalizar o conceito, tanto para a nossa realidade comunitária, social, de visão, de cultura brasileira. O público-alvo, a princípio, né, dentro da nossa primeira ideia, seriam pessoas acima de 40 ou até mais, né? Mas isso pode ser revisto. A gente imagina casais ou singles, com ou sem filhos adultos, né? E que não moram mais com os pais, a gente imagina que isso vai ser que vai acontecer mais. Eu já disse, né? Pessoas que gostam de interagir, que acreditam na colaboração, né? Para fazer sentido, né? Porque não é somente um prestador de serviços, né? Não é somente um lugar que eu vou achar que eu vou ser servido, né? É lógico que eu vou me beneficiar a todos, mas eu acho que tem que ter pessoas que querem uma certa troca. A gente pensa entre 15 e 25 unidades, mais o centro comunitário. A gente imagina 80 a 100 metros quadrados cada casa. A gente imagina, na média, 2 dormitórios, 2 banheiros, uma sala, uma cozinha, uma área de serviço, varandas. Como a gente já viu, a gente imagina ter esses itens no nosso centro comunitário, sala de jantar, a gente vai querer jantar junto algumas vezes por semana, talvez 2 vezes. Uma cozinha, uma sala de estar, biblioteca é fundamental, um ateliê a gente acha fundamental as pessoas poderem fazer suas artes, criar e viajar nisso. Um ambulatório a gente acha fundamental. Se a gente está um pouco mais velho, a gente vai querer ter um serviço médico contratado, talvez com um médico da região, um generalista, um gerontólogo, um geriatra, que venha uma vez por semana, contratado, por exemplo. Uma pessoa ou seja, um personal trainer para o nosso público, para o nosso perfil, que a gente possa exercitar exercitar fisicamente. Almoxarifado, oficina, marcenaria, hobbies, a gente acha isso tudo tem tudo a ver e a gente quer colocar isso no nosso cohousing. A gente falou, né, jantar comum, talvez uma vez por semana ou 2, isso a gente vai também evoluir. E as pessoas vão poder, a gente imagina que as pessoas possam também pedir refeições extras para comer nas suas casas nos outros dias, assim. Então. Se tiver uma cozinheira, um esquema de cozinha, então eles vão poder pedir lá. Senão, lógico, tem os sistemas externos, mas a gente imagina que o nosso grupo não vai querer cozinhar assim e se dividir como o modelo americano. A gente pode até se surpreender, mas a gente imagina que não, a princípio. Talvez de uma vez ou outra, talvez. Os grupos, assim, a gente imagina que vai ter grupos como paisagismo, horta e pomar, integração humana e comunidade, atividades socioculturais, a gente vai querer ter palestras, atividades, filmes, cursos, etc., etc. Um grupo, talvez, de instalações e manutenção, que gosta de mexer mais com essas coisas, e um grupo de finanças que controle muito o dinheirinho da comunidade. A gente imagina um modelo para participação assim. A gente não sabe... Edgar, eu vou aproveitar, desculpa te cortar,
que eu acho que esse slide ele vai talvez responder algumas perguntas aqui que tiver no bate-papo, né? Tem gente que pergunta, por exemplo, a questão da casa, se a casa é própria, e o que acontece se a pessoa morre, se ela pode vender para qualquer pessoa. Estou vendo que aqui você vai falar alguma coisa de aluguel, que é uma coisa interessante, que também perguntaram. Eu também queria aproveitar e falar assim, se eu entrar num co-housing e perceber que isso não é para mim, então eu acho que talvez eu me inseriria nesse formato de alugar por um ano. Seria algo nessa linha? Exatamente. A gente imagina, é uma coisa bastante nova no Brasil, e as pessoas, em geral, não sabem. Puxa, será que parece legal, mas será que eu vou me dar bem nisso? Eu moro hoje em dia, não sei, em São Paulo, em Campinas, ou em sei lá onde, ou em Curitiba, ou etc. E eu vou me mudar. Eu adoro montanha, por exemplo. Eu adoro, no caso da Mantiqueira. Mas eu espero que eu faça um também na praia. Eu estou brincando, mas pode ser que amanhã faça, né? Então, por isso que a gente quer fazer um bem bacana para que a gente possa fazer mais. Aí, qual a ideia? A pessoa, eu acho que a gente vai propor que a pessoa alugue por um ano, algo assim, porque aí ela vai sentir para ela, e nós vamos sentir como co-housing, como grupo, como gestor e tudo, puxa, essa pessoa tem tudo a ver, está ótimo. E aí ela pode renovar ou ela pode comprar. Ou ela fala, não, eu gostei, mas eu acho que não é muito para mim. Aí ela volta para a cidade dela ou coisa assim. Então, essa questão de dar a chance do aluguel um ano, eu acho que vai ser muito boa e a gente acha que vai ser muito interessante, já que a gente não sabe. Quanto à questão, a pessoa comprou a unidade, ela vai poder vender? Vai poder vender, se ela não quer um dia mais. Lógico que o grupo vai ter prioridade para isso. Por quê? Porque a gente provavelmente vai querer que a pessoa que compre tenha alinhamento com a nossa proposta. Então, isso vai estar nas condições e tal, que a gente vai ter prioridade. Mas se não der certo, se a gente não conseguir, por alguma condição comprar, a pessoa vai poder vender para outro. A pessoa morre. É lógico que as pessoas que são herdeiros, elas herdam toda a condição, tudo que a pessoa tinha. Se ela tinha a propriedade, aquela casa no co-housing, a participação, tudo mais, ela herda. O fato de herdar não quer dizer que ela vai utilizar. Então, a gente vai ter no contrato condições para ver se faz sentido a pessoa ela vir morar no co-housing ou ela vai vender a cota dela e lógico que o grupo, a entidade, o co-housing vai ter preferência para a compra disso. Mas, quer dizer, ela tem o bem passa, sim, para os herdeiros, entendeu? Edgar, fala um pouquinho, aqui estão perguntando uma coisa importante, que eu acho que não ficou claro, essa questão quando você fala nós e as pessoas que vão participar do co-housing, o que é isso? Quem é nós? Quem são essas pessoas? O grupo já está fechado? Qual que é a ideia? Então, nós estamos ainda no comecinho do comecinho do comecinho. Nós estamos ainda na pré-concepção, nós estamos achando ainda, eu nem achei a namorada ainda, um modo de, estou brincando. Assim, nós ainda estamos no momento de buscar terreno. E um modelo que nós vamos criar é um modelo híbrido, em que a gente tem, por exemplo, o dono do terreno, que seja a Freeway, que a gente vai começar esse processo para dar uma certa acelerada no processo. Então, nós vamos ser donos do terreno e provavelmente vamos construir algumas unidades. As pessoas vocês vão receber formulários para perguntando se tem interesse em comprar uma unidade pronta, se tem interesse em construir a sua própria ou se tem interesse em alugar. Então, aqui nós temos um combinado. Nós temos uma empresa que é dona da terra, que constrói algumas unidades que podem ser locadas ou vendidas, e o grupo, que são os membros. Então, as decisões do dia a dia, as decisões da comunidade e tudo mais vão ser sempre tomadas pelo grupo do co-housing. Agora, decisões de investimentos na questão física, terra, construção,
provavelmente ficarão mais junto da freeway, do investidor financeiro maior, entendeu? Respondi a pergunta? Você acha que... Acho que sim, Edgar, acho que respondeu. Mais alguma? Eu vou em frente aqui, eu posso ir Vai em avançar frente, mais. vai em frente. Tá. Então, aqui a gente fala o que a gente imagina ter lá. A gente imagina no nosso cohousing, como a gente quer tropicalizar, ter alguns funcionários para serviço de alimentação, um jardineiro para limpar as casas, porque eles lá nos Estados Unidos, lá nos cohousing, eles mesmos limpam suas casas, não tem faxineira lá. Não é um modelo muito brasileiro. Então, a gente imagina ter uma pessoa, uma equipe, depende do tamanho, que vai limpar as casas num processo. Um médico generalista que vem uma vez por semana, isso é a primeira ideia, que atenda o grupo, conheça as pessoas e que acompanhe as pessoas. Isso é o que nós estamos imaginando. Um group trainer para treinar fisicamente. Isso é a primeira coisa. Amanhã a gente pode ter fisioterapeuta, a gente pode ter outras coisas para atender as pessoas. A grande vantagem, se estivermos em 30, 40 pessoas, vai ser muito mais fácil a gente contratar essas coisas. Então, isso vai sendo definido no processo. A gente vai passar depois um formulário de interesse para vocês. Acho que a Sônia vai colocar esse interesse, ou vai mandar por e-mail. Eu já coloquei o link aqui no bate-papo, no chat, e também vamos enviar por e-mail para todos que se inscreveram nessa live. Excelente. E para se aprofundar no assunto, a gente está nos 45 segundos do tempo, da minha parte, já estou terminando, para se aprofundar no assunto, as pessoas que sejam leigos, sejam profissionais, a gente sugere, indica, convida para participar do curso internacional de cohousing, que vai acontecer de 5 de julho a 13 de setembro, segundas-feiras, das 18 às 20 horas. E que vai acontecer pelo Zoom também, com esses professores que são alguns dos muito entendidos em cohousing dos Estados Unidos. E eu vou estar participando também, vou fazer a tradução para vocês. Então, eu já fiz para a Laura e tudo mais, conheço todos, e vão ser 10 encontros, e isso de 5 de julho a 13 de setembro, segundas-feiras. O site está aqui para vocês terem assim, os detalhes sobre o curso, as aulas, quais vão ser os temas e tudo. E para quem quer, para leigos, se você está planejando a criação do seu cohousing para a sua vida, você gostou da ideia, você quer aprender um pouco isso para adaptar, seja o que for. Você tem um terreno grande que você falaria, puxa vida, essa é uma ideia interessante. Ele é para você. Ou pessoa interessada em viver no cohousing, porque vai aprender bastante. Se for participar de um grupo, de decisões e tal, vai ter muita visão de como esse processo se dá. E o outro público são os profissionais. Arquitetos, urbanistas, engenheiros, incorporadores, os proprietários de áreas, eu falei, né, urbanas ou rurais. Eu tenho um pequeno prédio na Vila Mariana, queria transformar em cohousing. Puxa, venha para o curso. Ou os facilitadores de grupos. Esses são pessoas essenciais para o sucesso de um grupo de cohousing. Então, para enxergar mais isso, entender do que é o cohousing, o que precisa ser decidido, e vai haver aulas também de processos de tomada de decisão, como lidar com grupos e tal. E eles seriam para psicólogos, gerontólogos, sociólogos, mediadores, líderes em geral, tá? E é isso, gente. Da minha parte, aqui estão os contatos meus na parte de cima, embaixo da Freeway, o curso, o